O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Tá? Estou aqui com a presença da engenheira de Minas, que trabalha hoje lá no Pará, a Lorena Gomes. Lorena, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Johnny, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Que bom, né, poder conversar sobre mineração, que é um assunto que eu amo, eu sou apaixonada. Então, eu estou no podcast correto aqui. Obrigada. Nós que agradecemos, tá, a sua presença. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, né, empresa que trabalha com coleta de pré-requisitos, desde a coleta de pré-requisito até o projeto final, com tecnologias de GeoScan, radar e muito mais. Esse site é atobin.com. A Ígnea Consultoria e Meio Ambiente, a empresa líder aí, tem mais de 10 anos no mercado, nessa área de consultoria ambiental, mineral, gestão de processos minerários e muito mais. Esse site é igneabr.com.br e saiba mais. A minha consultoria, né, em planejamento de lavra, a Mini Mine Innovations, que também atua aí já há 18 anos no mercado, criando projetos de lavra, desde o início, modelamento. Entre em contato aí que nós podemos fazer, atendemos aí o Brasil inteiro, tá? E, como eu falei, estou aqui hoje com a engenheira de Minas, Lorena Gomes. Vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? Já falamos aqui quando tivemos uma presença do movimento Human Mining, que são negros na liderança de empreendimentos mineradores, né? E a Lorena, tá? Engenheira de Minas e de Segurança do Trabalho, atua aí há mais de 10 anos, né, no segmento de mineração e também vários anos no segmento de segurança do trabalho, empresas de mineração de grande porte, possui experiências aí de instrução de colaboradores, em equipes, liderança, projetos de mineração, também já foi docente no período de graduação e pós-graduação, e hoje está aqui para a gente bater esse papo, né, sobre essas lideranças. E atualmente ela é supervisora, né, de sistema de lavra móvel, uma operação de estéreo de uma mineradora aí, de multinacional aí no Pará, tá? Mas, Lorena, fala para a gente, né, um pouco de sua carreira, né, profissional, como é que você chegou aonde você está hoje, e qual é, na sua visão, né, a importância com essa diversidade racial nas posições de liderança dentro do setor de mineração. Olá, Johnny, olá, turma. Eu cheguei, né, eu formei em 2014, numa época que eu considero que foi uma época complicada, difícil. Não foi uma época boa para formar, muita gente tinha muita esperança, 2014, né? O Brasil estava tudo em alta, época de Copa do Mundo. Todo mundo falava que seria a melhor época e não foi. Foi uma época que a gente enfrentou muitos desafios, mas o que eu sempre tenho para mim é realmente a gente tem que sempre procurar empreender e procurar dar o melhor de si em onde você estiver. E logo que eu formei, eu comecei a trabalhar com consultorias, bem na área de direito minerário, de mineração, atendi algumas empresas, e vi uma necessidade também de ampliar meus horizontes. Eu estava numa cidade que ela não tinha muitas mineradoras, na verdade, de grande porte mesmo ela não tem, e eu sou de Minas, sou mineira, apesar que Minas tem muitos mineradores, mas morava em Ipatinga, e lá a gente não tinha, e surgiu a necessidade, uma área que eu gostava muito, que é a segurança do trabalho, porque eu brinco, né, que não tem como você produzir sem segurança, não há produção, né, sem segurança, né. Então, eu sempre fui da segurança. Então, só realmente peguei uma outra paixão que eu tinha e aprimorei. Também fiz engenharia de segurança. E assim isso foi me levando aos caminhos, né? Atuei em empresas também, dentro de mineradoras, né? Pelo Senai, por outras empresas de instrução de treinamentos, atuei com consultorias de segurança, né? Fazendo documentos como engenheiro de segurança, atuei como engenheiro de minas de empresas também, até de pequeno porte. Isso me trouxe uma bagagem para chegar até aqui,
Hoje eu trabalho como supervisora, né, num cargo de posição de liderança, supervisora de sistema de lavra móvel, né, numa posição que exige muito, né, da gente como líder, como orientador mesmo, instrutor, cuidar das pessoas, pensar em pessoas. E assim, são muitos desafios, né? E aí, quando você me pergunta, né, sobre a importância da diversidade, eu me conecto muito com a minha trajetória, com aquilo que eu vivi, com as experiências que eu acreditava muito que seriam importantes para mim, que eu gostaria de ter vivido, e eu não consegui viver. É, a gente, é lógico que as experiências elas trazem para a gente uma tristeza, mas ao mesmo tempo também fazem a gente crescer, desenvolver e buscar sempre o melhor. E o que que a diversidade traz? A diversidade ela traz aqueles talentos que estão escondidos, né? Aqueles talentos que as pessoas não acreditavam que eram talentos, aquelas pessoas que estão ali, que são boas, que têm talento, e muitas vezes por causa de um preconceito, por causa de uma. Às vezes eu não gosto dessa palavra, mas às vezes o entrevistador, não, feeling, né? Não foi legal. A pessoa às vezes tem um currículo ótimo, as competências técnicas, mas aí ela tem aquele pontinho de atenção que não faz com que ela passe no processo. E aí a gente desperdiça muitos talentos, né? A diversidade ela traz isso para nós. Se você pegar aí os locais onde a gente tem negros sobressaem, por exemplo, no esporte, a gente está vivendo isso agora nas Olimpíadas, né? E é quando a gente vê Rebeca Andrade, Simone Biles e outras pessoas também do Brasil, né, que já brilharam, né? A gente no futebol mesmo, imagine se a gente não tivesse o Pelé. Imagine se ele não tivesse a oportunidade. O esporte, ele avalia muito a competência técnica. Se você for bom, você vai, se você tiver o dom, se você for bom, você vai chegar onde você precisa chegar. Lógico que tem um olhar, tem um pouquinho de sorte, investimento, mas ele é muito aqui, competência técnica, né? E no meio que a gente vive, que não é um lado do esporte, né? A questão das empresas, das grandes empresas, a gente vê que ainda, infelizmente, não são só competências técnicas, e quem dera que fosse. Então, por isso que esse movimento ele é bem interessante, ele é muito importante, porque quando a gente começa a avaliar as pessoas pelas suas experiências, pelas suas competências, por aquilo que ela pode entregar, pelos seus resultados, e não por cor da pele, gênero e qualquer outra coisa, aí sim você consegue descobrir talentos. Aí você tem pessoas boas, você tem uma equipe boa, que você vai estar formando realmente uma equipe que está alinhada com o objetivo que você quer. Então, a diversidade, ela é isso, é trazer os talentos, né, que estão escondidos, e a importância dela maior é essa. Realmente, você falou bem essa questão de aliar, né, a questão do merecimento com a parte técnica, né? Como a gente falando aqui nos bastidores, eu também as partes dessa diversidade, área de diversidade, sou deficiente físico, já falei várias vezes aqui no canal, já tenho conteúdo, entrevistei geólogos deficientes também que falar dessas dificuldades, e quando a gente coloca uma pessoa que tem uma dessa uma pessoa, como é que posso falar? Por exemplo, quando você coloca uma mulher na liderança, ela começa a ter outra visão. Você coloca um deficiente, ela começa a ter outra visão. Uma vez, Lorena, teve uma visita que eu fui participar, que aí foi numa fábrica, e o pessoal tudo perguntava, que pergunta você tem? Aí eu levantei a mão. Ela, qual a dúvida? Eu digo, por que tem tão poucas rampas? Ela, como assim? Eu falei, não, eu sou deficiente físico, acho que aqui devia ter rampa, você está grávida, por exemplo, a mulher que estava a agenda, você está grávida, acho que você tem dificuldade de subir aqui, né? Aí foi quando ela começou a ver que quando a gente está dessa área de diversidade, a gente começa a ter essa outra visão, né? É a mesma coisa, como você falou, você entrou na liderança e começou a ver mais outras oportunidades para quem é da liderança, negros, pessoas negras, também chegarem junto, né? Mas e aí, isso mesmo, você traz as pessoas, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? Como que você acha que vai mudar esse cenário? Colocando mais negros lá, colocando negros, líderes, para que inspirem outras pessoas, para que contratem, para que façam esse movimento.
Porque se a gente não tiver pessoas lá que olhem, né, que igual você fazer, que tenha esse olhar, que gere esse olhar em outras pessoas, que converse com as outras pessoas, que ensinem, tá? Porque a gente também tem que ensinar muito no dia a dia da gente, né? Às vezes a gente vai conversar, tem muita palavra, tem muitas coisas que a gente fala ainda que vem, infelizmente, de uma cultura muito antiga, né? Do racismo, de uma cultura muito ruim. E muitas vezes as pessoas falam sem saber que isso vem desse lugar. E a gente vai ensinando, vai aprendendo junto, vai conversando, vai mobilizando e vai movimentando, né? Essas pessoas para a gente chegar no denominador comum, porque é muito difícil. Eu costumo muito falar com a turma, para mim tem um pouquinho de fator tempo, né, para a gente chegar realmente onde a gente quer hoje e trazer a igualdade mesmo, e falar que a gente realmente tem igualdade, é incluso, é fator tempo misturado, né? Porque leva um tempo, e também tem um movimento intencional, que ele é necessário, e é importante que ele aconteça, porque senão a gente não vai conseguir. Então, é importante, né, muito frisar isso. O movimento intencional de colocar os negros na liderança e o tempo para que aconteça o que a gente precisa, que é o processo de transformação cultural. E vai acontecer, né? A gente já está vendo isso acontecer nas empresas, eu mesmo venho de um processo, né, de transformação cultural, fico muito feliz de falar disso, onde eu estou, eu me sinto muito valorizada, vejo isso, sinto isso no meu dia a dia, e isso traz, né, isso traz para a gente, assim, muita tranquilidade mesmo, onde a gente está, no trabalho que a gente precisa desenvolver, né, isso é bem legal. E fazendo um gancho, o que você falou agora, Lorena, quais são os maiores desafios enfrentados, então, por negros em buscar posições de liderança, na sua visão? O desafio mesmo, eu acredito muito no reconhecimento, né? A palavra reconhecimento, eu acho que é a palavra que fecha muito, assim, que a gente hoje vive hoje, né? Se você falar comigo, Lorena, você já sofreu algum preconceito, assim, visível, é, intencional, né? Assim, em um processo seletivo? Não sofri. Ou em alguma empresa que você estava trabalhando, alguém chega. E hoje as pessoas têm muita informação. Só que, infelizmente, não intencionalmente, ou talvez intencionalmente também, a gente sofre muitas coisas, né, no nosso dia a dia. E o reconhecimento é uma delas. Eu brinco que é muito difícil eu ser a Lorena supervisora, né? Muitas vezes, às vezes alguém vai me procurar, isso já aconteceu em vários lugares que eu trabalhei, né? E aí, vai procurar, não, a sala dela é ali. Quando chega, tá só eu na sala, né, da supervisão. A Lorena tá aí? Né, tô precisando, me falaram que a Lorena fica aqui. Eu nunca sou a Lorena. Então eu brinco, gente, eu queria ser a Lorena uma vez, né? E assim, esse reconhecimento, a gente, hoje eu falo com tranquilidade, gosto muito de ensinar as pessoas com tranquilidade, sem levar também confusão, mas isso é uma coisa que incomoda a gente, né? Você não ser reconhecido. Então, acho que o desafio maior do líder para ele chegar nessa posição é o reconhecimento. Muitas vezes ele está ali no local, às vezes ele está até dentro da empresa, desempenha um papel ótimo, é um ótimo bancário, é um ótimo economista, é um ótimo engenheiro, o cara faz tudo, ele está ali nos bastidores, mas ainda ele não foi reconhecido, ele ainda não tem o reconhecimento necessário. E esse reconhecimento, ele infelizmente, ele está alinhado ainda a uma linha que a gente tem, de colocar o negro naquela posição de servidão, que vem ali desde do processo, né, nosso, né, de escravidão, depois da saída dos escravos, né, quando a gente pega nas profissões que a gente tem ali de cuidado mesmo, né, cuidar de uma casa, profissões de cuidar de pessoas, de babá, faxineira, são profissões muito dignas, que muito honradas, e que na maioria das vezes a gente tem mais negros nessas profissões. E as pessoas enxergam os negros nesse local, nesse lugar, e não reconhecem o negro na posição de liderança, de dono de uma empresa, de um diretor.
E isso aí é realmente um desafio, sabe? Mudar esse pensamento, que está lá no subconsciente, que é como eu falei, muitas vezes você sofre aquele preconceito visível, a pessoa chegar a te xingar pela sua cor da pele. Hoje as pessoas elas estão muito preocupadas com isso, sabem das leis, conhecem, a gente tem lógico que a gente vê de vez em quando até na internet, esses casos absurdos, tem, eu não posso falar que não existe. Mas, principalmente nas grandes empresas, as pessoas são estudadas, elas entendem, elas conhecem e elas não praticam dessa forma. Só que a gente tem ainda, historicamente, né, aquele subconsciente, aquilo que a gente não consegue ver e que as pessoas demonstram e a gente percebe, né, que é o que eu coloquei, às vezes é aquela dificuldade que as pessoas têm de te enxergar como supervisor, como líder, como diretor, e assim, eu tenho diversas situações. Eu lembro uma vez, há um tempo atrás, que eu estava segurando, né, a filha de uma amiga, trabalhava numa empresa em outra cidade, tinha um cargo até legal, muito bom, e essa pessoa, eu estava segurando a filha de uma amiga, e pensa, eu estava toda arrumada, toda, porque eu gosto de andar assim, né, e de salto, bolsa, aquele trem todo, segurando a filha dela. E eu segurei por 1 minuto. Todo mundo no evento que a gente estava segurou a filha dela. Quando eu segurei, veio uma pessoa e falou assim: quanto tempo que tem que você olha ela fica tão bem com você. Aí, assim, na hora, eu não Nossa, mãe do percebi. céu. Eu não percebi. E assim, é engraçado que eu brinco assim que tem hora que a gente se prepara tanto assim para falar. Assim, quando acontecer isso comigo, eu vou falar, eu não. Aí a minha amiga, ela estava do meu lado, ela falou assim: o que, que você falou? Ela é minha amiga, ela está comigo. Tipo assim. Aí a pessoa ficou. Aí quando eu vi tanto que a pessoa ficou com vergonha, que ela ficou vermelha, que ela ficou rosa, que ela ficou roxa, que eu vi como que ela ficou, que aí que eu entendi, nossa. Agora eu entendi o que ela quis dizer. Porque quando ela falou quanto tempo, na minha mente eu pensei, eu até falei assim, não, eu tô com ela agora, tipo assim, né? Que eu tinha pegado ela, não tinha entendido que olhar, quanto tempo tem que você Exato, olhar. né? Como é mãe, você é mãe também, você pegou para como mãe, né? Peguei, tava cuidando ali, tava todo mundo brincando com a menininha, eu peguei para brincar com ela, né? E a pessoa não perguntou, não deu nem o benefício da dúvida, né? Quanto tempo você olha? Nem perguntou se eu era realmente a babá, não deu nem o benefício da dúvida. E se a pessoa parasse para reparar um pouco e babaqueando, eu disse, eu falei assim, gente, mas disse, a babá tá chique, de salto alto. E a minha amiga, que era mãe mesmo, tava Pois de é. rasteirinha, porque mãe tem que ser nesse estilo quando vai sair, né? Na época eu não tinha filho ainda. Rasteirinha toda, e eu assim, toda impecável, né? E eu era babá. E assim, esse é o X da questão, né? As pessoas lá no subconsciente delas ainda nos enxergarem nessas posições. Que, repito, né? Não são posições de falar assim, também não é ofensa, não é isso, né? São posições honradas de trabalho e que muitas das minhas tias, dos meus parentes, né, de familiares trabalham, mas que a gente tem a oportunidade de ser, né, o que a gente quiser ser. Se a gente quiser ser líder, se a gente quiser ser mãe, se a gente quiser ser doutor, o que a gente quiser ser, né, a gente tem a oportunidade de ser. Então é muito Uhum, importante as pessoas entenderem isso. exato. E nessa sua carreira profissional, Lorena, como é que você observa que as empresas de mineração podem promover a inclusão e aumentar a representação dos negros em cargos de liderança? Johnny, é intencional, movimento intencional, não vejo outra forma, sabe? É buscar no mercado mesmo, é vaga afirmativa para negros, é vaga preferencial afirmativa para contratação de liderança negra. Não tem outra forma hoje. Eu ia falar que a gente, não. Se nós não fizermos um movimento intencional no mercado, se o mercado ele não se movimentar para que seja intencional e para que a gente também ofereça, né, e consiga reter esses talentos, que muitas vezes também a dificuldade que a gente tem também é reter, porque às vezes a pessoa também ela vai precisar de um apoio, de desenvolvimento, né? Porque se a gente olhar num panorama geral, tanto nas escolas quanto nas faculdades, a maioria não são os negros. Quando eu formei eu e mais uma, de 10 ali. De mulher ainda você vai cair, reduz ainda a conta ainda, né? Tá mais engenharia, né? Formei em engenharia de Minas, bem masculino o ambiente.
Então, tem que ser de maneira intencional. Então, na minha visão, a única forma que a gente tem de mudar esse cenário é isso. É vaga afirmativa, vaga que a gente realmente tenha só posições de liderança, porque aí a gente vai conseguir fazer o movimento que a gente precisa. Nós vamos ter negros nas posições de liderança que vão daqui uns dias, que aí daqui uns dias esse movimento para de ser intencional e ele começa a ser cultural, ele começa a ser natural. Os próprios negros amanhã eu vou estar fazendo entrevista, eu vou estar contratando para minha equipe, outros negros, né, vão estar contratando, eu vou inspirar outras pessoas que estarão dentro da minha equipe, vão falar, não, eu posso chegar lá, que é bem legal isso também, né, a gente entender e mostrar para as pessoas que elas podem, que muitas vezes elas estão recebendo não desde pequenininha ali, e a gente falar assim, que não, é só mérito, quem quiser consegue, mas a pessoa está ali recebendo não desde que nasceu, e você dizer que ela pode, você apresentar para ela um novo caminho, e ela enxergar que ela tem essa possibilidade, é fantástico, né? E isso realmente traz geração de mudança. Exatamente, né? Vemos aí o movimento Human Mining, que ele está lutando pela equidade de gênero nas mulheres, já tem bastante vídeo deles aqui, né? Eles falaram também sobre essa questão das lideranças das mulheres negras, né? Que ainda é pequena, mas está crescendo, eles estão lutando, né? Então é feito o que você falou, é entender a necessidade mesmo, né? E como a gente até falou isso um pouquinho no início, mas vamos entrar mais um pouco no detalhe, né? Como é que você acha que a presença de negros em posições de liderança pode influenciar, tipo assim, a cultura da organização e percepção da empresa no mercado? Igual a gente estava conversando mais cedo, né? A questão do ensinamento, do conhecimento, né? O negro na posição de liderança, ele vai trazer junto com ele a bagagem dele também, né? O letramento racial, as vivências, ele vai ensinar. Então, muitas vezes o movimento que a gente faz, né, nem tanto, é lógico que a diversidade ela vai trazer novos olhares, né, igual a gente estava conversando, né, você falando, você chegou no local, você conseguiu visualizar que aquele local não tinha acessibilidade correta, e a diversidade ela vai trazer. Mas o negro na posição de liderança, ele vai conseguir trazer esse movimento. Além de você trazer novos talentos, pessoas que têm competências diferentes, que pensam diferente, né, que trazem pensamentos diversos, isso traz mais desenvolvimento estratégico para a empresa, isso traz mais competitividade para a empresa também. Mas além disso tudo, né, que eu acho que é o mais importante, é fazer esse movimento, né, é fazer essa mudança que a gente precisa. Então, o negro lá na posição de liderança, o que ele vai trazer para a empresa é isso. Ele vai trazer conhecimento, ele vai trazer letramento, ele vai levar isso para as áreas, ele vai conseguir incluir mais pessoas, ele vai conseguir mostrar para outras pessoas, né, que elas podem também chegar naquelas posições. Então, ele vai fazer com que esse movimento aconteça até de maneira mais rápida. Porque, às vezes eu posso fazer também um movimento de contratar negros para serem engenheiros, posso, porque também são posições que a gente não vê muito, nível superior em geral, mas o negro na liderança, ele tem um papel de ser influenciador, porque o líder nada mais, ele é isso, né, ele é um influenciador, ele é um exemplo, ele é aquele agente direcionador, né, e essa influência que a gente faz, onde a gente está, tanto na nossa equipe, tanto quanto na organização como um todo, ela vai trazer o que a gente precisa, que é o processo de transformação. Então, eu vejo que é muito nessa linha. Você falou, a questão de visões, né? Quando traz, como a gente falou aqui, a visão do deficiente, a visão da mulher grávida, a visão da própria mulher, a visão da pessoa. Imagina como você chega no local, como você mesmo disse, chegar e dizer, olha, que poderia ter mais negros, o que é que podemos fazer para ter mais? Né? Então, essa é a que você falou, é a percepção mesmo, né? E na questão de educação, né? A questão de formação, a gente sabe das soft skills, mas também tem as hard skills, né? Que é formação técnica e tudo mais. Então, como é que você acredita que a educação e a formação pode ajudar a preparar mais negros em posições de liderança? Qual a sua visão, assim, principais hard skills e soft skills? A grande dificuldade, né, que a gente tem justamente é isso, sabe? Encontrar os talentos. Eles existem, mas realmente é difícil, Johnny.
se você for olhar, né, igual a gente estava conversando, nós temos poucas escolas de Minas, um exemplo, né? Eu formei na Estadual de Minas, em Minas Gerais, e lá a gente tem Estadual de Minas e a UFOP. Agora já tem algumas particulares, né, que estão chegando, mas são poucas escolas de Minas. Então, no ano todo, né, no ano de 2014, em uma das escolas de Minas, em uma turma, só eu, como negra, um exemplo, né? Só eu como uma pessoa negra ali na turma. Então, olha só, no ano todo a gente formou ali, né, em poucas escolas de Minas que a gente tem no país, na minha turma, no caso, uma pessoa. Então, se a gente for juntar tudo, vai estar poucos, poucos. Isso vai acontecendo, né? São poucos talentos. Então, a educação ela é primordial. Se a gente não conseguir incluir lá atrás, fica mais difícil ainda a gente incluir no mercado. Porque já é difícil a gente buscar. Existem, né? Falo mais uma vez, existem os talentos. E principalmente assim, né, quando a gente pega aqui 2009, 2010, a gente tem a inclusão da política de cotas, isso ainda está se tornando mais vivo entre nós. Então, os talentos existem. Porém, se eles não forem aprimorados, se eles não chegarem às escolas, para eles chegarem no mercado vai ser mais difícil. Então, eu acho muito interessante o movimento, até mesmo que as empresas têm feito, né, de apoiar em questão de desenvolvimento, políticas que a gente tem hoje, né, em algumas empresas que a gente vê de desenvolvimento de mulheres negras, né, que isso é bem legal, né, a Vale mesmo ela tem, isso é fundamental para que a gente consiga, né, desenvolver essas pessoas e desenvolver mulheres para chegarem, ou homens também, para chegarem nessas posições. Então, o papel da educação ele é fundamental, né, nessa formação de base. É muito triste, né, quando a gente pega, né, nos nossos índices e a gente vai, por exemplo, numa penitenciária, né, num um local que a gente sabe que são pessoas que, infelizmente, né, foram retiradas ali da sociedade e a gente tem sumariamente ali mais negros. E aí, quando você chega na universidade, numa sala, você tem 2, 3, vamos colocar ali 4, já pegando ali uma política de cotas, 5. Então, é muito triste isso. Por que que é assim, né? Por que não pode ser diferente? Por que que nos bairros mais chiques que a gente tem segurança, a gente tem, né, mais brancos e a população preta está ali nas regiões periféricas, nos locais que têm menos acesso, onde as escolas não são as escolas que têm os maiores recursos. Então, tudo isso gera o que a gente gera a consequência que a gente tem lá na frente no mercado. Então, a gente precisa mudar isso. E isso também mais uma vez, não tem como a gente fazer se a gente não for intencional também. A reparação que a gente precisa fazer, ela é uma reparação que ela precisa acontecer. Se ela não acontecer de maneira intencional, ela não vai acontecer, infelizmente. Porque todo o processo histórico, ele está voltado para que ela não aconteça. Ele está voltado para que você não chegue naquela posição. E aqueles que chegam, muitas vezes, chegam por visões diferentes, por pessoas que tiveram visões diferentes lá atrás, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Vou dar um exemplo, né, sobre a minha carreira mesmo, eu, Lorena. Como eu cheguei até aqui hoje? Você fala assim, Lorena, você entrou na faculdade de política de cotas? Não. Você estudou escola pública? Não. Não estudei. Não tem essa história de falar assim, eu estudei em escola pública a vida toda. Eu estudei em escola particular. Lorena, e aí? Às vezes as pessoas falam assim, mas aí você não é negra, mas aí não, aí você teve oportunidade igual todo mundo. Mas como que foi a minha história lá atrás, né? E aí eu gosto muito de contar. Como que eu consegui? Que é que seria o mundo ideal para todos os negros, e não é, eu sou a minoria de todos. Começou com meu avô, que não tinha estudo, que trabalhava em roça, né, lá na lida, não tinha estudo nenhum, trabalhava em roça, e ele era um homem que ele era avançado à frente do seu tempo. Por quê? Na visão dele, a minha mãe, ela nunca poderia trabalhar como servindo, né? Ou como numa casa de família, ele falava assim, né? Casa de família. E ele falava com minha mãe assim: você não vai trabalhar em casa de família.
você não vai trabalhar em casa de família desde pequenininha. E sabe o que ele fazia? Ele falava com ela que ela, dentro de casa, ela tinha que ficar arrumada, que ela tinha que ficar de sapato, não deixava ela ficar descalço. E ele colocava essa cultura nela, que ela não podia. Quando ele chegava, ele da roça, que ele via que ela estava, né, desarrumada, ele falava que ela não podia ficar, porque ela estava sendo preparada para ser ali na época era muito bonito ser uma secretária, né? Porque na visão dele, assim, professora já era uma coisa mais difícil ainda, porque condição de pagar ele não teria, mas pelo menos uma secretária ali. Então ele não deixava. Então isso começou lá atrás. E aí essa visão foi uma visão que ele teve de um homem totalmente à frente do seu tempo, que não era a visão, que não foi a visão que foi passada para nós lá atrás, né? A visão é que realmente a gente teria que ficar só nessas posições, que a gente nunca poderia ascender e estar em uma posição de liderança. E aí a trajetória dela foi se construindo, minha mãe, de fato, ela entendeu que ela não tinha opção se não fosse isso. E ela tinha, né, ela é filha única, mulher, mas ela tem 7 irmãos homens, então todos ajudaram ela a estudar, um contexto totalmente diferente. Eles não estudaram, os irmãos dela, e ela estudou. Nenhum deles tem curso superior, só ela. E eles pagaram o curso técnico, ela fez técnica em mecânica, entrou numa empresa, no estágio, sofreu, né, muitas questões em relação a ser mulher também, acabou desistindo dessa área, mas era a paixão dela ser engenheira. Ela fala que eu realizei o sonho, né? Era a paixão dela estar numa empresa e acabou indo para a área da educação porque achou, por ser mulher, que foi a área mais fácil. Fez pedagogia e aí foi fazer a carreira dela na área da educação, que também foi legal. Mas isso foi lá atrás. Foi um movimento que meu avô começou desde pequenininho, não deixar ela calçar um chinelo ou ficar descalço dentro de casa, era só sapato. Ele nem tinha condição de comprar o sapato, mas ele comprava. Então, isso trouxe para mim uma visão diferente. Então, como que Lorena, você nunca estudou na escola pública? Nunca estudei. Mas a minha mãe sofreu muitas coisas, minha mãe estudou, meu avô sofreu muitas coisas, mas eles mudaram o pensamento deles. Então, eu acredito muito, assim, que a educação, ela muda tudo. E a educação, quando eu falo, não é só educação na escola, não, é educação dentro de casa. O que eu vou falar com a minha filha? Hoje eu tenho a Alice, né? Sou mamãezinha da Alice de 3 anos, 3 anos, 2 anos, e Heitor de 4 anos. O que eu falo para ele hoje, o que eu falo para a Alice, o que eu já falo com ele, tudo que ele pode ser. Eu falo que você pode ser tudo. Já coloco na mente dele que ele pode ser um grande diretor, um grande CEO, um grande cara mais top do mundo. E é assim que eu levo, sabe, para os meus filhos, para que eles tenham consciência que eles também, se eles quiserem ser outra coisa, que eles sejam, se quiser ser música, que eles sejam, mas que tudo que eles, né, desejarem, que seja alinhado ao que eles sonham, não ao que alguém falou, não, você tem, não, o que eles acreditam, o que eles sonham, o que eles acham que podem ser. Não, mas realmente, Lorena, o que você falou como você falou, né, a questão da educação e de empoderar também, né? Como você falou, a pessoa chegando e dizendo para a história que você contou, acho que dizendo para ela o que ela devia fazer, porque ela não é porque ele estava mandando, porque merecia, né? E precisava também, né? Pô, muito, muito importante isso. Dentro, a gente falou dessa questão da educação, né? Mas em questão de melhores práticas para apoiar esse desenvolvimento de carreira das pessoas negras, o que é que você gostaria de pontuar para a gente? Eu já pontuo uma, que é o Movimento Human Mind. Legal, né? E eu vou me aprimorar mais e quero conhecer mais os movimentos. Mas as melhores práticas, né, justamente são esses movimentos que a gente faz, né? De acolhimento mesmo, né, de pessoas que se juntam com esse propósito. Hoje a gente tem várias organizações que têm esses grupos de diversidade, né, dentro delas, que trazem, né, essas vivências e trazem esse objetivo, né, de desenvolver talentos. O objetivo da maioria dos grupos, ele não é falar assim, não, agora só negro vai ser líder, não é isso. Mas é desenvolver esses talentos e falar assim, opa, tá aqui, surgiu uma vaga, muitas vezes a gente fica buscando outras pessoas em outros locais, fazendo um processo seletivo enorme, está ali do lado, está aquele talento escondido que a gente não viu.
Então, acho que as boas práticas estão muito ligadas a isso, né? É juntar forças. Não tem como a gente vencer uma batalha, virar um jogo, se uma equipe não se juntar, traçar estratégias, traçar objetivos, números que é preciso, sabe, Johnny, eu creio muito nisso, assim, que você tem que ter meta. Se não tiver meta, se não for intencional, não vai. Então, esses números, eles são importantes, e quando as organizações, elas trazem isso, elas fazem isso, elas geram isso, aí você consegue realmente virar o jogo. Então, esses movimentos são importantíssimos, né? Eu gosto muito de participar. Hoje eu participo, né, dentro da organização que eu estou, de grupos de diversidade, e o nosso objetivo é isso, né? Nós sentamos, nós conversamos sobre vivências, nós conhecemos outras pessoas, nós fazemos um network, né, de conversar com pessoas diferentes, de outros lugares, trazemos pessoas que inspiram para conversar com a gente também, que falam sobre o processo de vivência, que falam também sobre o processo, sobre até mesmo um pouquinho das dores, né? Eu não gosto muito de ficar falando das dores, mas tem hora que é preciso para gerar aprendizado, mas que falam principalmente das lições aprendidas. Então, está muito nessa linha, né, de criação, né, desses contextos, que isso sim realmente vai fazer a gente virar o jogo. Certamente, Lorena, né? Como você falou, acho que a palavra vai fazer esse corte aqui, como virar o jogo, né? Eu acho que falou muito bem, né? E você podia trazer, você já trouxe já um pouco lá no início, mas entrar um pouco mais nessa questão do detalhe, né? De compartilhar alguma experiência pessoal ou exemplo de sucesso de negro em posições de liderança. Nossa, eu já fico muito feliz, sabe, de ver, né? Tem muita gente que me inspira, né? Tem várias pessoas que hoje eu enxergo, né, como agente inspirador, mas trazendo essa experiência mesmo, que eu acho que é legal. Eu recentemente, né, quando eu fui contratada, né, a pessoa que me entrevistou era uma mulher negra. E a vaga não era afirmativa para negros, era vaga, ela era normal, né, geral, mas faz muito diferença, né, até para a gente, né, quando a gente chega, eu fui entrevistada uma vez, em outro momento, né, e eu lembro muito bem que foi muito complicado a entrevista, foi uma entrevista que me gerou, assim, muito, muito incômodo, sabe? E na entrevista, não muito na questão de questão de negro e tudo, mas muito na questão de mulher. Eu tenho 2 filhos, né, como eu falei, eu estava praticamente no puerpério, então eu estava com 2 meses ainda, e fui fazer a entrevista, e o entrevistador o tempo todo, mas quem vai ficar com seu filho? Quem vai cuidar dele? Mas e aí, se for turno? E se foi tanta e em um momento o cara perguntou das minhas competências técnicas, o que realmente eu sabia, das minhas experiências, como eu poderia desenvolver o trabalho que ele estava me propondo. Não, quando eu começava a falar, tentava falar alguma coisa do meu currículo, ele me parava e começava, menina, mas eu ainda tô com isso na minha cabeça. Eu falava desse jeito, eu ainda tô com isso na minha cabeça, mas você tem um filho de 2 meses. Como é que você vai fazer? Como é que você vai arrumar? E seu marido vai topar isso? Então, assim, isso não me trouxe um desconforto. Eu terminei a entrevista assim. Falei, gente, como é que a gente está ainda nesse. Tem ainda pessoas, né, em posições de liderança ainda com essa cabeça. Então, quando você chega numa etapa de entrevista e você enxerga que outra uma pessoa, né, um gerente, ele está numa posição que você almeja, né, que você tem desejo de estar, que você está entrando naquela empresa com esse desejo, você sabe que você pode chegar lá, você já vem com um gás muito maior, com uma motivação muito maior, não só no seu dia a dia, quanto na entrevista, quanto também, né, no andamento, e nesse contexto, né, com ela, por exemplo, estava num contexto um pouco mais complicado, estava com a Alice de 2 meses, Heitor ele já estava com 2 anos, e ela nem me perguntou quem ia ficar com meu filho, se meu marido ia querer ou não ia querer.
foi uma entrevista totalmente voltada, né, ao meu conhecimento, ao que eu acreditava, ao que eu almejava, né, ali dentro da empresa, e pronto. E assim, isso traz uma segurança muito boa para a gente, né? Então, em resumo, assim, as nossas experiências, elas estão muito pautadas mesmo aos exemplos que a gente tem e ao que a gente vê acontecendo, né? Você está num lugar que você não vê o movimento acontecendo, você passa a não colocar, né, crédito naquilo que está acontecendo e não acreditar. E aí até você começa a ser um empecilho para o movimento, que você começa a não acreditar junto com aquelas outras pessoas. Então, quando você está num lugar que se sente valorizado, que você acredita, que você vê que realmente o movimento está acontecendo, isso é muito bom, né? Isso é muito feliz. Então, é basicamente isso. Não, realmente, você falou muito bem essa questão da entrevista e tudo mais, certo? Eu acho que muita gente que também está assistindo está se identificando com esse tipo de situação, né? E trazer o que você a sua experiência, né? A sua sua história de vida, né? Conseguiu, lutou, não desistiu, né? Eu acho que essa é a questão que deve ficar aqui, né? É não desistir, vai acontecer, mas como a gente diz, né? Levanta, bate a poeira, dá a volta por cima e com certeza o futuro é o sucesso, na verdade. A gente tem, né, a porcentagem que fica com a gente, né, com o nosso mérito, que a gente não pode desistir. Isso aí é com cada um de nós, né? E aí cada um que, até falando as pessoas que estão nos assistindo aqui, né? Isso aí é cada um de vocês. Essa parte do ir, do tentar, é cada um de vocês. Cada um vai tentar fazer o que precisa ser feito. E aí tem realmente o crivo, tem a barreira, que é quando você precisa lidar, né, com o processo, com a entrevista, com o ser aceito, com isso aí realmente tem. Então você tem a parte nossa de tentar e tem o outro lado também, que é quando a gente chega nessa etapa, né, a barreira. Mas transpor essa barreira, isso é fundamental. Se você não chegar lá, você não vai conseguir passar pela barreira. Você sempre vai morrer antes, sempre vai ficar antes, vai morrer na praia, né? Você nunca vai chegar e conseguir avançar. Então é muito importante você chegar, né? Sem medo. Talvez a gente fique. Isso, eu lembro que quando eu fiz essa entrevista, eu fiquei um bom tempo assim. Eu até bem falei, não, vou continuar onde eu estou mesmo, é porque eu estava até bem financeiramente, sabe? Trabalhando como engenheira de Minas e dando aula em faculdades, falei, não vai ficar, tá tudo certo, estou bem. Mas não era o que eu queria, né? Não estava onde eu queria estar. E aí é isso que é importante. Se você deseja estar onde você quer chegar, você precisa chegar lá. Chegar lá e saber se você vai conseguir é mérito seu e muito também o olhar do outro para te puxar. Exatamente, olhar do Mas outro. você tem que chegar lá, né? Senão não vai dar certo. Então, é fundamental isso, esse passo. E não deixem de dar o passo, sabe? Falando com a turma que está aí, não deixe. Principalmente, né, você que está aí, que se inspirou com a minha história, que também é negro, que também está tentando, né, chegar em posições diferentes, tentando avançar, não deixe de ir, não deixe de chegar. Confie em você, confie naquilo que você desenvolveu, naquilo que você acredita, e bola para frente. E vamos tentar transformar isso aí. Exatamente. Eu ia pedir para que você desse uma mensagem final, você já deu aqui, deixou todo mundo inspirado, tenho certeza disso. Lorena, a gente podia falar desse assunto o resto do dia, mas chegamos aqui ao final, tá? O convite está feito para você retornar aqui ao podcast da mineração. Caso esteja na Expo Ibram, lá em Belo Horizonte, dia 9 a 12, estaremos com o stand lá, vai ser um prazer recebê-la, a gente bater um papo aqui e continuar o papo sobre esse assunto. Que legal, Johnny. Obrigada a você pela gentileza, né, de me chamar para falar um pouquinho desse assunto que eu amo, né? Eu falei, eu amo. Falar de mineração e falar de liderança, mas você juntou tudo que eu gosto. Eu amo, amo, amo. E é um prazer mesmo estar aqui, com certeza, né? Sempre que me chamar, vou estar à disposição, volto sim. E quem me dera, né? Não estarei na Exposiban, quem me dera
poder estar lá, né? Não estarei, mas fico muito feliz mesmo, né, desse convite e parabéns, né, pelo seu trabalho, por dar oportunidades para que pessoas falem. Isso também é um passo muito importante. Dentro daquilo que a gente conversou de boas práticas, é uma prática muito boa, né? E dar voz é a melhor coisa que tem. Obrigado, tá? Eu que agradeço a sua presença. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, acesse o site atobin.com, pela Ígnea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, e a minha consultoria, a Mino Mine Innovations, acesse o site minoinnovations.com e saiba mais aí, nos contratos para, temos treinamentos, temos várias coisas. Lorena, novamente, muito obrigado e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Tchauzinho, obrigada. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.